Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma leitura diária da Bíblia. Estamos no dia 151 de 365 dias e hoje vamos continuar lendo sobre a vida de Jó. Hoje vamos para o capítulo 16 até o capítulo 20, então bora orar. Senhor, obrigado, Paizinho, porque temos aprendido muito a respeito da vida de Jó, temos aprendido lições aqui importantes, Deus. Temos tido alguns confrontos, Pai, que o Senhor continue nos ensinando ao longo dessa leitura, ao longo desses dias, para que em nome de Jesus, Deus, a Tua palavra venha a ser inculcada na nossa mente, as lições que precisamos aprender venham a ser aprendidas, que o Senhor nos confronte naquilo que precisa ser confrontado, Pai, e que tudo isso seja feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Capítulo 16, então, de Jó. Então Jó respondeu: já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você, o que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês, se estivessem em meu lugar. Eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com olhar ferino. Os homens abrem sua boca contra mim, esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo, seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lança-se sobre mim uma outra vez. Ataca-me como um guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Capítulo 17. Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes deles para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar.
Se alguém denunciar os seus amigos por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos os homens em cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza e meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias, os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas, dizem: vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo à corrupção mortal, você é o meu pai, e se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está então minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela às portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Capítulo 18. Então Bildade, de Suá, respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez, e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Ah, você que se dilacera de ira, deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor dos seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Por seus próprios pés você se prende na rede e se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar, o laço o prende firme. O nó corredio está escondido na terra para pegá-lo. Há uma armadilha em seu caminho. Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. A calamidade tem fome de alcançá-lo. A desgraça está à espera da sua queda e consome partes da sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Ele é arrancado da segurança de sua tenda e o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele, espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Sua lembrança desaparece da terra e nome não tem, em parte alguma. É lançado da luz para as trevas, é banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre o seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína, e os do Oriente enchem-se de pavor. É assim a habitação do perverso. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Capítulo 19. Então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e a esmagar-me com palavras?
Vocês já me repreenderam 10 vezes. Não se envergonham de agredir-me? Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a mim. Se de fato vocês se exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação, saibam que foi Deus que me tratou mal e me envolveu em sua rede. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas, despiu-me de minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente, cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca irão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas num livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre na rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Se vocês disserem, vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porquanto por meio dela a ira lhes trará castigo. E então vocês saberão que há julgamento. Capítulo 20. Então Zofar de Naamate respondeu: Agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim desde a antiguidade. Desde que o homem foi posto na terra, o riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como o seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão: onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado.
banido como uma visão noturna. O olho que o viu não o verá mais, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres. Ele próprio, com suas mãos, terá que refazer sua riqueza. O vigor juvenil que enche os seus ossos jazerá com ele no pó. Mesmo que o mal seja doce em sua boca e ele o esconda sob a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu. Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra. As presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regatos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo que lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados. Apoderou-se de casas que não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. Nada lhe restou para devorar. Sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará. A força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze de sua flecha o atravessará. Ele a arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele. Densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. Um fogo não assoprado o consumirá e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa. A terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa. Águas avassaladoras no dia da ira de Deus. Esse é o destino de Deus, esse é o destino que Deus dá aos ímpios. É a herança designada por Deus para eles. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. Encontro vocês amanhã para continuar lendo o livro de Jó. Até amanhã.